Olá, bora lá? Vamos mais um dia, vamos para mais um dia. Está feliz com Jesus? Está feliz com você? Está com paz no seu coração? Vamos lá meditar mais um dia, mais um pouquinho da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Sabe, aquele versículo fica sempre no meu coração, que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Você sabia disso? Então, se você tem a alegria do Senhor na tua vida, você vai sentir a força, você vai sentir o renovo do Pai, do Filho e do Espírito Santo hoje na sua vida. Então não há nada nem ninguém, inimigo, mal nenhum que venha querer roubar a nossa paz que nós temos com Deus, a nossa alegria. É um privilégio de nós ter a presença do nosso Pai 24 horas a todos os momentos com as nossas vidas. Amém? Quando ninguém te vê, quando você se sente só, lembra que a presença de Deus é contigo. Jesus, ele te vê. Jesus, ele é o teu amigo, ele é o teu companheiro. Então, bora pra cima, porque Jesus, ele é contigo. Então, a tristeza, ela tem que sair. Aonde Jesus chega, o mal tem que sair. E tem que reinar a paz, o amor e a alegria, a presença do nosso Pai. Mesmo que você se sinta triste e angustiado, desanimado, sem ter esperança, mas nessa hora, Jesus ele te convida, ele te pergunta se você quer receber essa esperança, a alegria, a força que somente Ele pode te dar. Homem nenhum pode te dar essa alegria, essa paz, somente o nosso Deus. E é muito gratificante nós sentir a presença do nosso Pai. Nós sentimos que amparados, sentimos que nós não estamos sozinhos em nenhum momento das nossas vidas. Amém? Então a palavra de hoje se encontra em Marcos 2, do 13 em diante, que diz assim: o tema é o chamado do Levi. Então tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele e os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. Então levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e tinham seguido. E os escribas e os fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhe: olha as palavras que Jesus respondeu para os escribas e para os fariseus. Os sãos não necessitam de médico, mas sim o que estão doentes. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Vamos ler mais uma vez para você entender bem a fala de Jesus. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. E eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. Quem é você para julgar o seu próximo? Quem sou eu para julgar? Quem somos nós para julgar? Aqui, uma palavra muito linda quando Jesus chamou Levi. Levi, ele estava sentado numa área e ele viu Jesus passando, ouviu falar de Jesus. Jesus falou: segue-me. Ele obedeceu e começou a seguir. Só que junto de Levi tinha vários pecadores, publicanos, fariseus, escribas, todos. Começou a seguir a Jesus. E ali Jesus, ele sentou à mesa para comer junto com aqueles publicanos, com aqueles pecadores e os seus discípulos também. Mas tem que ter, né? Sempre tem que ter o escriba e os fariseus. Para quê? É aqueles que julgam, é aqueles que falam mal, é aqueles que apontam, é aqueles que injuriam as pessoas, é aqueles que
não tem paz com eles mesmos e ainda quer tirar paz com quem tem. Então Jesus, ele deu uma lição de moral ali para eles. Que Jesus falou, eu não vim para os doentes, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu sou o médico dos médicos. Ele estava querendo dizer isso, que ele era o único que poderia curar a doença. E ele fala mais, eu não vim chamar o justo, mas eu vim para os pecadores ao arrependimento. Então, nós temos que fazer o quê? É orar, interceder pela vida do nosso próximo, por aquelas pessoas que ainda não conheceu a Jesus, por aquelas pessoas que não ouviu falar de Jesus ainda. Nós temos que orar, pedir a Deus para eles conhecer Jesus, para eles ser libertos. Então, para isso, Jesus ele precisa de mim e de você. Por que Jesus sentou na mesa para comer com eles? Porque Jesus ele não faz acepção de pessoas. Então não adianta nós queremos ser mais do que alguém, porque nós não somos nada. Jesus ele sentou na mesa ali com todos, ele ofereceu a palavra com todos, ele ofereceu a cura para todos. Mas aqueles que estavam com o coração limpo recebeu. Porque eu acredito que aqueles publicanos, aqueles pecadores, conheceu Jesus, ouviu falar do nome de Jesus e se converteu dos seus maus caminhos. É para isso que Jesus veio no mundo. Então Jesus ele precisa de mim, de você. Então aí você ainda fica triste, angustiado? Não, levanta-te do seu lugar, levanta do lugar do seu aconchego, levanta da onde você está e deixa Deus te usar. Deus precisa de você. Levanta dessa cama, levanta desse sofá. Ainda há esperança, mas Jesus ele precisa da sua vida para salvar outros. Muitos ainda não ouviu e não conhecem esse Jesus. Então Jesus ele conta comigo e ele conta contigo. Amém? Então não importa quem você olha do seu lado que acha que não merece o amor de Jesus, não. Quem somos nós para falar isso? Para medir? Não. É somente Deus. Deus é o único que vai julgar. Entendeu que palavra linda, maravilhosa? Jesus ele veio para salvar a todos, aqueles que quer, aqueles que se arrepender. Ele pode mudar a história, mas para isso Jesus precisa de mim e de você, para nós sermos canal de bênção e seguir a Jesus e abraçar Jesus de todo o nosso coração. Amém? Que essa palavra venha queimar, venha arder no seu coração hoje. Que o Espírito Santo de Deus venha te mostrar aquilo que você precisa fazer mais para Deus. Porque nós não fazemos nada para Deus. Nada. Então Jesus ele tem pressa em salvar o mundo. Mas ele procura os adoradores, os semeadores da palavra, os trabalhadores. Porque a seara já está aí. E são poucos os ceifeiros que querem fazer e cumprir o ID do Senhor. Amém? Que Deus possa te abençoar, que venha renovar suas forças hoje. Mesmo que hoje você se sinta que está lá no chão, caído, mas Jesus ele pode te levantar. Afaste da sua vida todos os pensamentos de tristeza, de mal, toda voz ao contrário. E receba a graça do Senhor hoje, receba a força, receba a sabedoria para você caminhar. E para você abrir a sua boca e falar do amor dele para as vidas que estão necessitando. Jesus, ele conta comigo e contigo. Amém? Você vai se levantar ou você vai continuar aí no seu incômodo? É cômodo, né, para você ficar aí parado, sendo que Deus tem uma obra na tua vida. Ele te chama hoje, ele te escolheu. Então levanta e siga Jesus e obedece a palavra dele. E você vai ver o quanto mais você vai viver. E grandes bênçãos ele vai fazer hoje na minha vida e na sua vida. Amém? Se você querer tomar posse, eu declaro um dia de paz, de bênção, de vitória e de providência do Senhor para as nossas vidas. Se o Senhor permitir, amanhã eu estarei aqui de volta para trazer um pouquinho da palavra do dia para os nossos corações. Medita nessa palavra hoje. Jesus, ele me desperta e ele te desperta nesta hora. Amém? Que Deus abençoe.